habitantes daquele espaço, morcegos, que deixavam um odor não muito agradável. Mas isso tudo, em parte, não em todo, foi solucionado, fruto de luta dos estudantes, novamente, se organizando, se mobilizando e conseguindo ter esses avanços. Não vou me alongar muito, e gostaria de dizer a vocês exatamente o seguinte, que nós estudantes, nós temos uma pauta unificada com os docentes, unificada com os servidores, que vou lhe dar um exemplo de apenas uma, que é os 7% da receita líquida de imposto para todas as universidades estaduais da Bahia, mas também temos as nossas pautas específicas, que é por fora desses 7%, 1% da receita líquida de imposto, com uma rúbrica específica para assistência estudantil. Milhões de reais para dentro das universidades, para que esses problemas que eu apresentei aqui, que os estudantes têm, e vários outros problemas que a gente tem enquanto estudantes daquela universidade, seja solucionado. Orçamento, dinheiro, recurso, é apenas isso que a gente pede. Apenas isso. Que a mesma atenção que foi dada por esse governo aos ex-governadores, que hoje recebem a pensão vitalícia de em torno de mais de 19 mil reais, ex-governadores esse, que posso citar até alguns nomes, Paulo Souto, César Borges, João Durval, e a partir desse ano o governador Jacques Wagner, recebem pensões vitalícias pagas por nós, paga por cada trabalhador que está aqui, que está lá fora e que às vezes nem sabe disso. Mais de 19 mil reais pago de pensão vitalícia, em que o STF, quando os deputados do Pará aprovaram essa emenda, foi derrubado pelo STF. A OAB do Estado da Bahia repudiou a aprovação dessa emenda, a aprovação dessa pensão vitalícia. Qual a lógica desse Estado? Qual a lógica desse governo? Privilegiar os seus? Ou privilegiar a educação? Ou privilegiar um direito que nós temos? E já para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte: amanhã vai ter mobilização naquela universidade, assim como teve ontem, como teve ano passado, como teve anos passados e como sempre terá, enquanto a educação não for prioridade nesse estado da Bahia, enquanto a educação ela não deixar de ser apenas uma mera propaganda governamental e passar a ser uma ação prática. Enquanto isso não ser realidade, as mobilizações e as brigas e os enfrentamentos continuarão. Enquanto a educação não for prioridade, nós continuaremos na rua, porque nós estudantes nunca saímos das ruas. Engana-se aqueles que acham que todos os estudantes, todos, pensam da mesma forma. Cada estudante pensa singularmente, com sua forma de pensar, com sua forma de acreditar, mas tenho certeza que quando a gente se unifica, o bicho pega. E essa greve, tenha certeza que o bicho vai pegar enquanto a educação não tiver o orçamento necessário e não for prioridade nesse estado da Bahia. Muito obrigado. Oi. Registrar as presenças das senhoras Luana e Ariela, representando o Movimento Mulher em Luta, ANEL, Flores Astrais e Juntas. Concedo a palavra ao senhor Maurício Galvão, representando o deputado federal Bebeto Galvão, por 3 minutos. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a esta casa por convidar os representantes da UESC e poder vir aqui a discutir esse problema que é a paralisação, a greve dos professores, dos funcionários e dos estudantes que está por vir ainda a acontecer. E parabenizando assim esta vinda, saudar ao vereador Gurita, que teve essa iniciativa de convidar a estes para vir discutir.
Em nome do vereador Gurita, saudar os demais vereadores, saudar a reitora Adélia, ao Ócio Galvão, representante da FUSC, ao Emerson Lucena, representante da DUSC, e aos representantes dos movimentos estudantis da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Essa discussão que hoje ocorre nesta casa é de suma importância para a nossa região no que tange no desenvolvimento econômico regional, porque uma universidade, ela não se pauta somente ela se pauta principalmente no desenvolvimento econômico regional, desde a sua produção acadêmica, do que ela faz, que é a extensão, utilizando desse subterfúgio para a produção agrícola da nossa região, o qual ela foi de suma importância, e utilizo esse exemplo da agricultura para assim colocar os demais áreas das quais essa universidade tem importância e atuou bastante para o desenvolvimento econômico da nossa região. E esse é o papel fundamental de uma instituição. E colocando o que foi exposto pela nossa reitora, pelos representantes de cada segmento e pelo representante do movimento estudantil também, o Marcolino, dá-se para perceber o conflito que se encontra neste momento. E eu que estou aqui hoje representando o deputado federal Bebeto, que infelizmente não pôde vir a esta audiência, e em nome dele peço desculpa, pois hoje é dia de sessão também no plenário em Brasília. Quero colocar o nosso sentimento de tristeza por esse enrijecimento de uma pauta de discussão que é importante para todo o estado da Bahia. Para se ter ideia, a greve das universidades estaduais, e eu tive um bate-papo com o professor Emerson essa semana, e ele se colocava a preocupação, afeta bastante a economia da região no que tange dos serviços e do consumo dos bens e serviços da nossa região. Porque quando esses estudantes não estão mais aqui se utilizando, vão para os seus lares, porque inúmeros deles estudam na região, moram em outras cidades, deixam de consumir, deixam de consumir alimentação, de utilizar o transporte público, de consumir no comércio local, e isso afeta a nossa economia. Então isso é parte, e nós temos que ter a clareza da dimensão que afeta a paralisação dessa instituição e da importância que ela tem para a nossa região. E nós, como um mandato de um deputado federal dessa região, não podemos nos furtar da responsabilidade de nos colocar como alguém aberto a essa discussão para propor a solução desse conflito, mas que também compreender que o governo tem um posicionamento extremamente equivocado quando ele só quer não dar um reajuste à classe trabalhadora e fazer uma reposição salarial que vai, de certa forma, prejudicar aos seus representantes, aos trabalhadores dessa instituição e aos funcionários. Pois o seu reajuste, que ele chama, o falso reajuste, vamos dizer assim, porque você não está reajustando, não está dando nenhum ganho salarial, você está tendo uma reposição da perda da inflação. Quando ele faz isso, não faz de forma linear, nós perdemos. Isso foi exposto aqui pelo Emerson Lucena de forma muito clara. Então nós que estamos representando o mandato do deputado, eu que represento o mandato do deputado, e digo em nome dele que nós não podemos compactuar com esse comportamento do governo. E diz muito claro que isso é uma posição que nós estamos contra a esse comportamento. Vamos utilizar nosso mandato para dialogar com o governo, para dizer a ele que não dá dessa forma e buscar a solução. Porque não dá para ter uma instituição, e como o governo coloca com forma muito clara, que a educação é prioridade no nosso município, não se faz uma instituição com prioridade, uma instituição forte e sólida, sem valorizar os seus profissionais e seus estudantes. Então, portanto, esta pauta de reivindicação é plenamente justa e justa dos professores. E quando tange à assistência estudantil, que o companheiro Marcolino falou aqui bastante, nós não podemos admitir, e não dá para você ter uma instituição onde não dar condições aos seus estudantes de frequentá-la. Nós compreendemos e sabemos que a nossa região, grande parte dela, e diga-se de passagem, cerca de 70% da nossa população, vive à base de um salário mínimo. E esse salário mínimo não dá uma condição digna e justa desses frequentarem a universidade pública, uma vez que nós temos uma tarifa absurda, de R$ 2,60, se eu não me engano, aqui no nosso município. Como um pai de família vai conseguir... Para concluir.
como um pai de família, vai conseguir manter o seu filho pagando somente esse transporte. Então, esse é um dos gargalos que os estudantes enfrentam. Então, acredito que a assistência estudantil é importante e tem que se ampliar muito mais benefícios para que esses estudantes tenham condições de frequentar as universidades, e ainda a questão do RU, que é importante, aumentar, sim, essa quantidade de refeições durante o dia, que não seja limitada, porque eu sei que inúmeros desses estudantes vão ali, e ali é a única refeição que eles fazem diariamente, que é na universidade. Então, não podemos admitir essa condição que esses estudantes passam. E o que nós desejamos, a única coisa que nós desejamos como representantes da região, é que a escola pública seja tão boa quanto a escola particular do rico, pois assim nós poderemos diminuir essas desigualdades sociais e enfrentar esses problemas que nós temos diariamente, dando uma oportunidade através da educação, que é o caminho natural e é o caminho que dá uma oportunidade a todos nós melhorarmos de vida. E, para concluir, o que eu observo do comportamento deste governo, infelizmente, e lembrando um pouco de Maquiavel, onde ele retrata entre o príncipe do povo e o príncipe dos príncipes, eu vejo um comportamento que o governo já tomou uma decisão. E, infelizmente, com essas medidas que ele vem tomando, ele teve o comportamento de escolher ser o príncipe dos príncipes e não o príncipe do povo. Então, quero agradecer e deixar nosso posicionamento de solidariedade a discussão entre os funcionários da instituição, o corpo docente e os estudantes, onde nós estamos colocando nosso mandato aqui, eu digo de bom tom a todos que estão presentes, a sociedade civil, à disposição para dialogar e ser um desses interlocutores. E só para ressaltar, ao vereador Gurita, eu acho que você conseguiu compreender bastante a importância que tem essa paralisação, e não só esta casa, mas como as câmaras de vereadores regionais deveriam também pedir para dialogar, fazer uma discussão que é de suma importância para toda a região, e não que interfere na economia não só de Ilhéus, mas também das outras cidades que estão diretamente ligadas à instituição e que são que são diretamente relacionadas a essa instituição. Então, muito obrigado a todos, boa tarde, boa noite. Concedo a palavra